Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Vamos começar mais uma live do projeto 1957. Hoje em horário especial, 7h57 da manhã, porque a minha convidada é muito especial. Vou falar hoje com a Lívia de Batista e já vamos começar, ela já entrou, vamos esperar as outras pessoas entrarem aqui. Já vou começar dizendo todo o histórico da Lívia, porque a gente tem muita conversa. A Lívia é formada em Relações Internacionais e mestre em Gestão Internacional por uma das top 100 escolas de negócios mundiais na Irlanda. Ela tem paixão por temas e trabalhos que costuram diferentes culturas e a diversidade de pensar para trazer à prática a inovação e uma história que comprova isso. Atualmente, ela é líder de inovação e transformação digital global para um Key Account na Mastercard, e durante a carreira inteira ela trabalhou acelerando a transformação digital em gigantes multinacionais de tecnologia como a SAP, em uma startup de dados e insights que era spin-off da Unilever, e até teve seu próprio negócio de mentoria de carreiras e treinamento de inglês executivo. A Lívia viveu já em 5 diferentes cidades, em 4 países diferentes, além da sua cidade de país natal. E hoje estamos aqui para conversar com ela sobre o que é protagonismo na prática. Esse é o último episódio dessa primeira temporada do Projeto 957. E a Lívia é uma gigante. Eu vou chamar ela aqui agora para ela entrar e a gente já começar essa conversa. Tem para dizer. Sejam todos bem-vindos. A Lívia já está entrando. Vamos esperar ela entrar aqui, que eu já vou chegando nas perguntas, porque eu quero saber tudo dela. Está conectando aqui. A parte boa é que na Europa a conexão é ótima, então vai ser fantástico. Bom dia, Lívia. Boa tarde aí. Bom, Tivemos um problema de conexão. Vamos entrar mais uma vez aqui. Vou chamar ela aqui. Adicionar. Está entrando, está entrando. Pronto, agora foi. agora foi. Obrigada pela Bom dia, presença. boa tarde. Boa tarde já, quase aqui, né? Obrigada pelo convite, pela apresentação e pelo excelente projeto, né, de capacitação de pessoas de uma forma tão na prática e criativa com quem realmente passa pelas experiências, né? Então, parabéns você pelo projeto também. Obrigado. Lívia, direto ao ponto, porque a gente tem 1 hora aqui de live, eu sei que você também está super corrida, não quero tomar o seu tempo e quero ajudar as pessoas com toda a sua experiência e história. De cara, tá? Para você, o que é protagonismo dentro de uma carreira profissional? Você que foi sempre tão protagonista, como eu mostrei aqui na história. Me conta um pouco o que você pensa sobre esse conceito. Stênio, para mim, protagonismo é quando o indivíduo tem a capacidade de alinhar as vontades e as ambições dele com as ações, tá? Muita gente, muitas vezes a gente tem várias ideias, várias ambições, mas não age nessas ideias e nessas ambições, tá? Se a gente for olhar na etimologia da palavra, protagonismo é uma palavra do grego, que veio de protos, que é como se fosse principal, primeiro, e agonistes, que significa lutador, competidor. Eu não gosto muito da ideia de competidor, então trago mais para lutador. São aquelas pessoas que elas são atores principal na vida delas. E para mim isso realmente é o que significa protagonismo. Mas, como sempre, como quem trabalha na inovação, eu gosto de ilustrar com histórias, né? Então eu queria te contar, se você me permite, 2 exemplos de como que isso veio à prática e como que eu trago isso durante a minha vida. Eu vou começar com o primeiro, na época da universidade, que foi quando eu tive um insight. Você fala, poxa, eu realmente posso ser dona da minha história e fazer a carreira e mudar algumas coisas, né? Então, eu fazendo relações internacionais, como você falou, a gente tem o hábito de fazer modelos, simulações da ONU, né? E aconteceu uma bem grande, assim, em Brasília, que era da América inteira, e a gente tinha uma equipe de 5 pessoas, é importante também a equipe. Vamos fazer isso. Só que, sabe, universidade, ninguém tem muita grana, aquela carência. Como é que a gente vai pagar ficar 5 dias num hotel discutindo ONU, simulando? Eu cheguei na minha casa e eu não conseguia pedir para os meus pais aquele dinheiro, né? Então, pô, como que eu vou dar conta disso? E me veio um insight. Eu quero muito fazer, então eu vou falar na nossa assessoria de comunicação da PUC, né, lá de Goiás, que a gente vai, que nós somos um grupo, é a primeira turma que vai da PUC representando isso em Brasília, o curso era recém-criado.
Aí eu também contatei a reitoria falando, olha, nós vamos representar a universidade, quer queira ou não, éramos a primeira turma representando a universidade. Que tipo de apoio que a gente pode ter com vocês e como que vocês esperam que a gente trabalhe lá? Eu recebi uma resposta da reitoria, me encaminhando para o vice-reitor acadêmico, falando, ele quer receber você. E a assessoria de comunicação falou, a gente vai te colocar no jornal, a equipe de vocês no jornal. E aí eu organizei a nossa equipe, fomos lá na assessoria de comunicação para foto, para o jornal, falei com o vice-reitor acadêmico, e no final a gente conseguiu 2/3 do patrocínio da universidade para os 5 dias para a equipe inteira, tá? Nesse dia eu falei, poxa, só basta você agir. A vontade estava ali e a gente agiu. E a partir dali eu comecei sempre o que mais que a gente pode fazer, né? O que mais que eu posso focar, na onde mais eu posso protagonizar a minha própria carreira e as minhas ambições para onde eu quero ir. E acho que esses sonhos e essas vontades a gente nunca deve perder, elas devem permear a carreira constantemente. E eu não parei por aí. Então eu entro no segundo, depois disso, eu entro no segundo exemplo, que foi o exemplo que eu queria te falar um pouco mais profissional, de carreira, né? Uhum. Que foi quando basicamente eu decidi que eu queria mudar, que eu queria entrar numa multinacional de tecnologia. Na época eu morava no Brasil, eu já tinha trabalhado com vários spin-offs de data, de tecnologia também, né? E estava no Brasil há muito tempo, trabalhando com uma parte um pouco mais de marketing e de mídia, principalmente na área de jatos executivos e tal. E eu entrei na Embraer, assim, dentro de um jato, onde a gente estava fazendo uma pesquisa de mercado lá, e toda aquela engenharia maravilhosa daquele jato novo não comunicaria com o piloto se não tivesse um sistema. E naquele momento eu tive um insight, eu falei, não adianta a engenharia, não adianta a beleza do marketing, não adianta várias coisas se não tiver uma tecnologia que carregue, que conduz, que traduz aquele maravilhoso daquele trabalho do ser humano, né? Então é ela o meio. Então Uhum. ela é fundamental e ela é Uhum. central. A partir daquele momento eu entendi que eu queria estar ali, naquele que fosse o central da transformação digital, daquilo que implementasse as maiores ideias que o ser humano criasse, que é a tecnologia, né? E eu Uhum. queria estar onde aquilo acontecesse de fato, de uma forma muito global e de impacto muito grande. Eu sempre fui, pensa assim, sonha. Pensa Às vezes grande. eu falo sonhando, é. Uhum. E São Paulo era um hub onde muita coisa acontecia, mas era um hub muito regional ainda. Assim, as tomadas de decisões da região passam por ali, mas as tomadas de decisões globalmente não necessariamente. E aí eu decidi que eu gostaria de me mudar para Londres, que era onde a tomada de decisão realmente acontecia global de fato na área de tecnologia. Verifiquei algumas empresas, contatei amigos aqui, falei, tô indo em abril, me lembro exatamente da data. Você me pergunta por que, quando, onde. Eu tinha uma lógica de eventos, mas eu não tinha nada, eu não tinha, praticamente eu tinha muita vontade. E aí uma amiga me mandou algumas vagas. Olha, tem vagas abertas nessa minha empresa. E eu olhei, eu falei, a vaga é minha. Eu li uma descrição de uma, falei, sou eu quero, é essa, é isso mesmo, mas presta bastante atenção, eu já sabia o que eu queria, né? E aquilo eu me debrucei no meu computador, fiquei cerca de 10 horas montando um currículo, porque o currículo europeu se diferencia um pouco do currículo brasileiro, né? E Uhum. bem tailored, bem customizado para aquela vaga. E me chamaram para a primeira entrevista. E claro, eu tinha que ter articulado muito bem por que que eu queria entrar lá, nessa multinacional. E a segunda, por que que eu queria Londres se eu estou falando do Brasil? Então, eu me esforcei bastante em fazer a minha história do porquê muito forte, que o recrutador falasse, ah, eu quero. E nisso, a gente fez a primeira entrevista, deu super certo. Eu fui convidada para a segunda aqui, pessoalmente aqui em Londres, e vim. Um bootcamp o dia inteiro, super exaustivo, deu super certo também, recebi a proposta. Voltei para o Brasil com a vaga, com a oferta de vaga já. Tive 45 dias para poder organizar minha mudança e a empresa me trouxe para cá. E desde então fiquei quase 3 anos na companhia.
E, de novo, a ideia partiu, eu quero, é assim, definir os planos, trabalhei para aquilo, 10 horas no currículo, acessei a minha rede de contatos, porque tem muita gente que fala, ai, guarda as coisas para você. Não, eu sou um tipo de pessoa que eu acho que trabalhando colaborativamente, a gente leva muito mais potencial de impacto, né? E isso é uma das minhas grandes crenças também. Essa E jornada foi na UKP, né? foi exatamente na SAP, onde eu fiquei quase 3 anos. E, interessantemente, depois que eu entrei na empresa também, eu entrei para uma área de vendas, tá? Que vendas na área de tecnologia é extremamente. Não é uma área fácil de entrar, é uma área extremamente competitiva, Uhum. masculinizada demais, porque A primeiro gente vai falar sobre isso. existe todo, existe todo um background de tecnologia, está alinhado muito a um perfil masculino, então ela é uma área super masculinizada. E com a empresa eu morei 3 meses nos Estados Unidos também, no Vale do Silício, onde a gente aprendeu vários fundamentos de inovação, de Uhum. transformação digital e tudo. E assim, cara, sensacional, né? Você ficou 10 horas montando um currículo para aquela vaga, tipo, você queria muito aquilo. E quando você chega num ambiente completamente que não é o seu, não é confortável para você, né? Que nem você falou, é uma área super masculinizada, um país diferente do seu, mas uma coisa que você queria muito. Então, eu acho que, obviamente, essa coisa que você fez de ir além, de montar um currículo para aquela vaga, de buscar, de definir o objetivo, isso, claro, que te tornou, não só no processo de entrada, mas como também no desenvolvimento, no desenrolar das coisas, uma profissional mais de notoriedade no percurso na empresa. Mas o que você acha, assim, efetivamente, o que difere pessoas que hoje estão numa jornada mais média de carreira para essas pessoas que conseguem dar essa virada, que conseguem alcançar objetivos gigantes, tipo esse, de, cara, morar fora do país, né, um objetivo grande, um sonho grande, que nem você mesmo disse. O que você acha que é essa diferença? O que difere pessoas médias dessas pessoas que conseguem uma alta performance e altos objetivos? Eu acho que são dois fatores que diferem, tá, Estênio? O primeiro é o que eu chamo de originalidade, tá? É você ser você e protagonizar aquilo. Então, se aquilo que você acredita é aquilo que você quer, seja aquilo, viva aquilo e trabalha para aquilo. E o segundo fator que eu acho é saber usar é o que a gente chama em inovação de inteligência coletiva com propósito. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz eu comecei a perguntar para pessoas, para os engenheiros, por exemplo, quando eu decidi por que eu queria tecnologia, eu falei, qual que é a maior dificuldade aqui nesse avião? E a resposta era sempre assim, o sistema tem que estar excepcionalmente integrado com o cockpit do piloto, a performance desse avião é ótima, mas como você vê performance? Eu vejo, sempre tinha alguma coisa com a tecnologia. Então, essas Uhum. perguntas que eu chamo de inteligência coletiva, vá nas pessoas e pergunta o quê? Mas como? Por que você faz isso? O que dá certo? O que você fez que deu certo? O que não? Exerça um pouco de empatia com a área do outro para você ouvir como ele pensa, e aí você vai como se fosse validando aquela ideia e aqueles insights que você tem para saber se você está no destino certo. Acho que as grandes pessoas, as grandes ideias, os grandes projetos nascem dessa combinação, tá? Uhum. Então, de novo, eu vou dar um exemplo. Durante o meu tempo na SAP, a gente tinha metas absurdas assim de vendas e de aceleração de negócios, de business development e vários produtos novos. É uma área extremamente acelerada, né? Com nuvem, produtos on-premise, produto na nuvem, e a gente estava lançando um produto novo que o cliente demandava demais e a gente não estava tendo um material de marketing ainda, né? E eu com clientes me cobrando aquilo. E aí eu fui para uma colega, falei, você precisa desse produto? Ela falou, preciso. Eu falei, vamos fazer a gente o nosso material de marketing, porque o marketing em uma empresa grande, a gente sabe, ele é um pouco mais lento, porque ele tem vários processos, tem que passar por uma aprovação jurídica e tudo, né? E aí eu Uhum. sentei com a equipe de marketing e falei, tudo bem se a gente fizer tudo?
E nisso a gente fez um roteiro do produto, chamamos toda a equipe técnica, falamos com o pessoal de pré-vendas, o que se apresenta melhor, qual que é a diferença desse produto com aquele produto, o que gera de valor para o nosso cliente, o que isso ajuda ele a absorver melhores insights. Nisso a gente foi catalogando tudo, criamos um roteiro, identificamos um colega, um estagiário que era excepcional em vídeo, e adivinha? Ele criou todo o nosso vídeo, com roteiro, com produto, com value proposition, e a gente filmou colegas de dentro da empresa mesmo. E em menos de Nossa. 2 semanas, o nosso vídeo virou um vídeo mundial, foi para a plataforma da empresa e virou a Ô, louco. ferramenta de social selling, que a gente utilizava para fazer business development, para educar, por uma questão de novo, uma inteligência coletiva, você acreditar e você falar assim, eu preciso dessa ferramenta, tem mais formas disso acontecer, né? Então, Uhum. eu acho que esse pensamento, e de novo, eu acreditei nele, o pensamento do que você acredita, da sua originalidade. As pessoas, talvez os ingleses que eu trabalhava, nunca fariam isso. Mas essa veia meio criativa, que diga-se de passagem, veio do brasileiro, grita mais alto em mim. Eu falei, não, eu não aceito isso, eu quero mudar, sabe? E E acho que tem isso, né? O intraempreendedorismo dá muito isso, né? Porque eu estava até ouvindo o Caíto lá, dono da Chili Beans, falando outro dia numa live, ele falou isso, ele falou, cara, intraempreendedorismo todo mundo deveria ter, porque nem todo mundo nasceu para empreender fora. E você exato. falou, cara, eu preciso de material de marketing, eu vou fazer, eu preciso vender, o que eu vou fazer? Eu acho que tem uma coisa aqui, que, óbvio, no Brasil fica mais fácil quando, né, brasileiro para brasileiro. Agora eu fico imaginando você, assim, brasileira, né, latina na Europa, na Inglaterra, eu morei lá, eu sei o quão difícil é lidar, né, com ingleses, é muito difícil, a gente é muito diferente, você é super, né, expansiva, criativa, comunicativa, e o inglês ele não tem esse perfil na média. Como que foi essa jornada sua, tanto na SAP, depois, né, na Mastercard e tal, porque você é uma pessoa que propõe, né? Você não fica esperando que te falem para fazer as coisas. Você, de fato, o tema com você não é protagonismo na prática, porque é porque você é o protagonismo na prática, de fato. Como é que foi essa jornada? Quais barreiras você enfrentou? Né, a gente falou um ambiente completamente masculino. Você é mulher, você é brasileira, você é super comunicativa. Como que foi isso na Europa, esse seu crescimento profissional na Europa? Foi de uma maneira positiva, de bastante aprendizado, mas existe muito uma coisa que a gente chama de bias inconsciente, né? E ele, no meu caso, ele acontece de duas formas, seja ele por gênero, porque eu sou mulher, ou seja ele pelo meu background e nacionalidade. Ah, é uma brasileira. Que na concepção de um inglês ou de um europeu é assim, é um país em desenvolvimento, nunca é um país tipo líder. Caiu. Deu certo aí? Desculpa, Deu, agora caiu deu. aqui, Stê. Agora deu, agora. E então ele vem esses desafios, ele vem com aquilo que a gente chama, que eu chamo de bias inconsciente, né? Que seja ele por gênero, no meu caso, por ser mulher, e por background, que é uma brasileira, país subdesenvolvido. Eles não têm uma referência na cabeça deles que é natural. Então, assim, infelizmente, vários dos meus inputs, das minhas ideias, ela tem que passar em vários filtros na cabeça dessas pessoas. Como que eu lido com isso? E se você perguntar pro meu parceiro, talvez ele vai falar, é puxado. Tem dia que eu reclamo, que eu falo, que eu esperneio, mas assim, a gente tem que aprender que a ofensa, ou a forma estranha do outro te ver, você opta por tomar. Você opta por se sentir ofendido, ou você opta por se ofender com a forma que o outro está falando ou está te percebendo. E eu tento minimizar isso. Não, é uma falta de consciência, é uma falta de conhecimento, muitas vezes, do meu background, ou de como as pessoas desse background tipicamente são. Que Uhum. são, por exemplo, você está vendo, eu não consigo falar sem minha mão, então eu não consigo apresentar uma coisa estática, não ser eu.
E isso, para mim, foi muito marcante quando eu comecei, às vezes, a tentar adaptar isso. E eu fiz uma apresentação que a gente chama em venda de dry run, quando você tem uma apresentação muito grande para fazer para um cliente, você faz um preparo antes, né? Um ensaio com alguns mentores. E eu fiz, e o meu mentor era francês, que é um pouco mais agitado também. Ele falou assim: Lívia, mas você é brasileira, de família italiana, como que você tá delicada desse jeito? Cadê seu entusiasmo? E aquilo foi um soco tão grande na minha cara, do tipo, eu perdi eu. Calma, volta. Por uma sensação de tentar me adaptar. Aí foi aí que eu falei, quanto mais Lívia eu for, melhor. E desde então eu comecei a me posicionar muito forte por ser Lívia. E isso dá muito certo, tá? Ainda tem algumas dificuldades, mas assim, ser mulher no ambiente técnico requer posicionamento, requer vários momentos que às vezes eu vi, inclusive chegar ao nível de ver chefe falando, que a gente já sabe, né? O mansplaining, manspeaking lá, falando, quando uma mulher está falando, complementando, explicando. Numa reunião eu parei e falei, mas dá espaço, ela está tentando explicar e você está cortando. Ai, não Uhum, acho que isso é bacana. E a reunião uhum, inteira olhou para mim, mas eu não conseguiria ficar numa reunião que tinha eu e mais duas mulheres só, e o resto homem, vendo uma pessoa falando em cima de uma mulher e não me posicionar com relação àquilo, sabendo que aquilo era errado. Porque aquilo acontece comigo também, dia a dia. E às vezes a pessoa não estava vendo, né? Então, vários posicionamentos assim, esse foi um pouco mais radical, mais explícito. Eu geralmente faço implícito, indireto, em feedbacks mesmo, reunião de feedbacks. Às vezes eu gravo alguns exemplos que eu achei errado, uhum. anoto e no dia da reunião de feedback eu falo, ó, lembra aquele dia, aquele exemplo? Assim, explico Legal. o racional. E sempre assim, explico o racional, por quê, o que que acontece. É, uma das outras grandes dificuldades que quando eu entrei, por exemplo, na SAP, embora a empresa seja excepcionalmente inclusiva e maravilhosa, com todas as ferramentas de inclusão, o meu time exclusivamente eram 7 homens, brancos, ingleses. E eis que entra eu. Assim, a primeira mulher latina, não nativa da língua portuguesa, da língua inglesa, foi muito, foi muito destoante, assim, para o meu chefe, que na época eu nunca tinha liderado uma mulher, só tinha morado nos Estados Unidos, assim, viajado pra caramba, mas África do Sul, Estados Unidos, todos países de língua inglesa. E eu já tive que chegar a ponto de dar feedbacks nesse nível, do tipo, seu nível de interação e seu nível de antena cultural precisa ajustar, assim, precisa aprender a trabalhar comigo e com o outro no melhor que o outro é e do jeito que os outros são. Existiu, sim, vários ajustes e foi melhorando, mas existe ainda um grande gap, assim, é interessante você me perguntar isso, porque eu acho que todo mundo que convive perto de mim sabe que esse é um tópico muito importante para mim, muito parte da minha vida. Aí, se você me pergunta como que foi isso, o que que você faz, né? Trabalho Uhum. com várias redes de network. Então, por exemplo, em todas as empresas que eu trabalhei, eu participei da rede de network de liderança feminina. Eu faço várias mentorias femininas, faço mentoria feminina eu mesma, assim, para não perder a minha essência, aquilo que eu te falei. Uhum. Trago sempre diferentes pessoas juntas. Por exemplo, no ano passado, um dos trabalhos que eu desenvolvi na empresa que eu trabalho agora foi almoços entre os executivos e mulheres. Então, assim, todo mês eu promovia um almoço com o presidente da empresa global, com o CFO da empresa. E o meu objetivo era exatamente eles verem as perguntas daquelas mulheres para eles, eram elas, de uma certa forma, serem diretas, desabafarem, e eles também entrarem um pouco mais naquele contexto para ter uma certa mentoria reversa. Deu certo, ajuda muito, mas existe ainda uma grande diferença, que eu acho que é o maior obstáculo, isso até para você, Stênia, que eu sei que você é gestor, e eu acho que várias pessoas que te seguem e trabalham com você também são gestores. Existe um grande foco entre mentoria para mulheres.
E eu acho que as mulheres hoje, graças a Deus, corporativa, principalmente numa capital em São Paulo e tal, já tem um pouco mais de acesso à educação. Então a Uhum, gente já tem uma certa mentoria, a gente já tem um conhecimento que essa uhum, divisão existe, que tem trabalhos mais técnicos e outros não, que mulheres participam ou não. Mas a mulher, ela não tem, é o que em inglês a gente chama de sponsorship, que é um patrocínio. Ela não precisa do mentor mais. Ela precisa que as pessoas coloquem ela na frente, que ela não precisa de ser o que algumas filósofas e sociólogas, a Susan Pinker, por exemplo, que é canadense, define como vanilla woman, que elas viram vanilla woman, quer dizer, elas têm que ser uhum. forte, diretona, pá, assertiva, que é como se fossem homens para Um poder homem, conviver num exato, ambiente de exato. trabalho assim. E assim, não, o nosso objetivo é que a gente siga sendo nós mesmas, crescendo, é, galgando é, os degraus cada vez mais, sem precisar ser essa vanilla woman, tá É. entendendo? E com pessoas que promovam aptidões, que deem sponsorship, que falam, não, ela tem sei lá, de um triângulo de qualificações que eu preciso, ela tem duas. Uma eu dou mentoria, então eu promovo essas pessoas. Porque o É, gap ainda estrutural, vide pelo nosso presidente, né? Vide pela inclusão feminina no Brasil hoje, é muito limitada ainda. não, Então, total. assim, Eu acho que a feminina, eu acho que todas as inclusões no Brasil, né, elas, eu acho que, assim, vocês, mulheres, né, vocês, obviamente, têm um lugar de fala para expor tudo isso, para expor de fato o que acontece. A gente teve várias conversas via disso, né, quando estava no Brasil. Eu tenho lido muito sobre isso, tenho conversado muito com a Mari sobre isso aqui também. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres, me liderando e liderando e eu tenho aprendido muito, assim. E acho que a coisa da empatia era muito errada com isso que você falou, né, da Vanilla Woman, porque a gente, quando se propõe que a mulher haja ou tenha algum tipo de comportamento igual ao do homem, a gente diz intrinsecamente ou explicitamente que a mulher está errada, né? Que o jeito que ela age uhum, está errado. E graças a Deus isso tem mudado. Por causa de vocês, não por causa da gente. Porque nós homens, a gente continua, e a gente também conversa sobre isso, muitas pessoas, empresas com quem eu trabalho, que estão perto de mim, que eu vejo, que eu trabalho, ainda não têm a consciência, mas não conseguem colocar em prática essa uhum, inclusão feminina. Né? Estou falando de inclusão feminina, mas vamos falar aqui de diversidade como um todo. De uhum, que a diversidade vai trazer, no final das contas, diversidade traz melhor resultado, traz mais criatividade, traz mais interação, todo mundo cresce, só que você fica preso aos uhum, seus padrões e suas crenças iniciais e fala assim, ou eu quero que ela seja igual a mim, que essa pessoa seja igual a mim, ou ela não serve. Né? Acho que existe muita uhum. empresa e muito líder que pensa assim. Né? Eu falo para, É. eu lidero duas mulheres. Né? No meu time tem três mulheres. Lidero três mulheres. E eu acho maravilhoso porque as três são muito diferentes de mim. Isso é ótimo porque eu aprendo muito. Uhum, A minha chefe, que é a CEO da agência, super bem sucedida, mãe, esposa, CEO. Cara, pensa numa pessoa que chegou lá sendo mulher, não sendo mulher se comportando como homem, entendeu? Então eu tenho uhum, aprendido muito também com isso. Então, eu acho que é o que você falou. Você precisa ser original, você precisa ser autêntico, você precisa se posicionar. Vocês, mulheres, precisam se posicionar ainda mais, porque naturalmente, né, culturalmente, não naturalmente, culturalmente, a gente excluiu, né, os homens excluíram essa possibilidade ao longo do tempo. E agora, graças a Deus, vocês estão retomando. Então, a dúvida era uhum, essa mesmo, porque como é um cenário muito adverso. Como ser protagonista num cenário muito adverso, né? Porque quando você está tudo bem, você é uhum, o branco, trabalha na Faria Lima, homem, já vem de uma família classe média alta, pô, fica fácil, fez SPM, fica mais fácil, né? Porque você vai lá e uhum, você é o centro das atenções. E quando você é o diferente? Como é que você, entre aspas, uhum. chama atenção positivamente, entendeu? Então, essa é bem o ponto, assim, porque muita gente tem um cenário diverso. A maioria das Exato. pessoas tem um cenário diverso. E uma das formas que eu aprendi também de você chamar a atenção é de como que você faz essa costura, né, com a diversidade de gênero e cultural aqui,
São dois aspectos. O primeiro é você chama a atenção das pessoas mesmo para aquilo que está acontecendo de uma forma delicada, né? Às vezes, quando você está vendo uma tendência, aquele bias que eu te falei, inconsciente, você pergunta por quê, da onde veio o racional, me explica, assim, nunca por quê de uma vez, porque a pessoa fica meio defensiva, mas me explica o Uhum, racional, o que uhum, aconteceu? E aí a pessoa começa a identificar que ela não tem explicação. Aí ela vê que aquilo é um bias. E a segunda coisa então, culturalmente, que no meu caso também existiu um bias cultural e de gênero, aonde está meu ponto forte? Que foi aquilo que eu falei no exemplo primeiro, assim, que eu usei na PUC, por exemplo. Nós éramos uma das primeiras turmas da PUC a fazer o evento, então eu vendi aquilo para poder conseguir um patrocínio. Então, qual é o meu produto de venda agora? O meu selling point aqui para esse contexto. E o meu selling point número um, a criatividade, que o brasileiro é absurdamente criativo, a facilidade que a gente tem de interagir com diferentes stakeholders, com muita gente, e a facilidade de traçar ideias diferentes. Então, eu comecei a explorar aquilo muito mais, sabe? Foi o exemplo que eu fiz do vídeo que a gente cria. E aí você começa a desabrochar mais. E aí o negócio, a empresa, as pessoas começam a, de uma forma ou de outra, te aceitar, te incluir, a ver os seus pontos fortes, os pontos menos fortes. E eu acho que isso é muito importante, assim. E tem uma coisa em relação a isso que eu sempre, cara, eu falo muito. Eu acho que no dia um, que foi um feed forward que eu fiz para as minhas meninas lá, eu falei para elas, eu falei assim, olha, se vocês esperarem que eu vá dar feedback, é, vai ser 10% da reunião, porque eu sempre olho para frente e sempre olho nos pontos fortes. Foi isso, eu falei assim, eu não vou falar para você ser boa numa coisa que não é sua essência, porque eu não sou assim. Eu Uhum, não acredito nisso. É crença de tudo que eu já estudei sobre isso, de todos os processos que eu fiz de autoconhecimento. A hora que eu consegui mais crescer profissionalmente, mais me destacar, foi quando eu fortaleci meus pontos fortes. Foi quando eu falei, cara, eu sou realmente uma pessoa entusiasmada. E isso não pode ser ruim. Por quê? Porque nada é bom e exato. ruim. Depende do contexto, né? Se eu estou num Uhum, contexto que me propicia para eu ser entusiasmado, eu vou ser, porque isso vai me impulsionar, e vai impulsionar os projetos que eu trabalhar, os times que eu trabalhar com. Então, eu sempre falo para elas, cara, se você é boa numa coisa, porque, por exemplo, uma delas fala assim, mas eu não gosto de vender. Você não precisa sair vendendo, você pode ter outras skills que vão fazer a venda por você. Né? Você vai exato. conseguir articular com as pessoas nos bastidores, você vai conseguir que as pessoas entendam o seu ponto de vista e comecem a tomar as decisões que você quer que tome. Existem várias formas de fazer as coisas, mas definitivamente você só vai conseguir quando você entender primeiro os seus pontos fortes, que é o que você falou. Cara, eu precisava ser eu. Né? Eu estava tentando ser uma pessoa que eu não era e meu chefe falou assim, mas espera, você é brasileira, descendente italiana e você está toda comportada aí, falando baixo, sem entusiasmado, tipo, em mono voice. O Aí meu você olha mentor, para o mim e meu fala chefe era assim, inglesão. aí você fala assim, nossa, é verdade, eu não estou sendo eu. E quando você não é você, é, definitivamente ninguém vai te enxergar, porque você vai ser mais uma na multidão. Agora, quando você é você, você se destaca. E esse é o grande ponto para mim. É, é. E tem uma coisa, fala. Não, não, pode falar. E aí, assim, você chegou, né, você percorreu essa carreira, né, você planejou estar onde você está, né, você construiu isso, eu sei que você, além de tudo, é super planning and doer, né, cara, esse é o passo a passo, eu vou chegar lá e você chegou. Né, você está na cadeira que você quer, na empresa que você quer, trabalhando com o que você quer, que é tecnologia, setor financeiro, cara, eu sei o quanto você é apaixonada por isso, é incrível conversar com você, especialmente sobre isso, porque eu também trabalho com o setor financeiro e é super legal quando a gente faz essas trocas. E agora, quais são os desafios? Como ir além quando você chega onde você quer? Você definiu o objetivo, chegou lá, e agora? Qual que é o próximo passo? Propósito. O próximo passo é propósito. Assim, eu sempre tenho buscado trazer cada vez mais um propósito de trabalho que se alinha muito com a minha vida, tá? Eu acho que quando a gente pensa carreira, principalmente a nossa geração, talvez a mais jovem, um pouco menos, a geração Z, a gente pensa sucesso assim, de forma muito hierárquica e de forma às vezes
não sei, nomes, corporações, marcas, e eu sempre fui um pouco rebelde a isso. Eu lancei meu próprio negócio quando eu estava muito fazendo uma coisa que eu odiava, eu saí de um trabalho, mudei, entrei de startup, saí para uma multinacional, porque eu acho que quanto mais a gente se alinha ao nosso interior, ao nosso propósito, mais feliz a gente é, tá? Então eu vejo uma diferença entre carreira e missão. E eu tento cada vez mais seguir a minha missão. Então, quando eu olho para frente, qual vai ser meu próximo move? Para onde eu vou, né? Eu vou ou eu vou continuar na minha empresa numa área que alinha com o meu propósito, que eu não vou contar qual é, mas é um propósito muito acelerado com a pandemia, que eu trabalho na área de inovação que está focando muito. Ou eu saio da minha empresa para uma outra empresa onde esse meu propósito, que é esse tópico específico que eu quero explorar na minha carreira e que eu acredito, ele também é líder. Então, assim, uma das outras coisas que eu aprendi, a gente às vezes está numa empresa ou está num time que você está tentando educar as pessoas, você tentando adaptar, porque você é uma mulher ali diferente, ou culturalmente você está tentando educar as pessoas para serem mais cultural aware, né? Que a gente fala, não sei a expressão em inglês, como se fosse assim, mais diversa. Mas Uhum. infelizmente não vai dar. Tem hora que você chega no momento da sua carreira que você tem que ir mudando e tem que ir mudando rápido para aquilo que você entra e você causa impacto, que você aprende demais todos os dias e que as pessoas aprendam com você e que a sua relação seja saudável de troca no dia a dia. E isso é só quando você trabalha no seu propósito, só quando você explora uma coisa que você gosta, porque aí é aquilo que você falou dos pontos fortes, você está disposto, você está sendo tanto o seu ponto forte que você está disposto a aprender a crescer naqueles lados negativos constantemente. Eles vêm naturalmente. Você fala, eu não sou boa com disciplina, por exemplo. É um defeito que eu tenho. Aham. Embora ninguém ache que eu tenho, eu tenho. É uma constante vigilância. E aí Aham. eu tenho que falar, então, assim, deadlines, prazos, não sei o que, me incomodam, como boa pessoa da inovação e tal. Aham. Mas eu tenho que seguir, eu sigo todos. Então, se eu tiver um propósito maravilhoso, aquilo passa a ser parte da minha agenda, né? Então, como que você monta o seu próximo move? Eu acho assim, a dica que eu vou fechar para você e para quem te assiste, para as pessoas que estão buscando uma carreira, que é um exercício que eu fiz e eu tenho feito de novo. Observa uma semana de trabalho sua, assim, o que você mais tem lido nos jornais, nos artigos, quais os e-mails que você mais gosta de ler, as pessoas que você mais tem gostado de falar. O que te dá gosto? Intuitivamente, espontaneamente, você vai lá e lê. Tem gente que abre uma revista e vai direto na parte de livros, de filme, de entretenimento. A pessoa é aficionada por mídia, por filme. Ela tem que trabalhar com aquilo, entende? Então assim, observa. Aí você vai começar a ver, eu tô gostando. Aí se pergunta, mas eu gosto de falar com essa pessoa, ou eu gosto de fazer esse tema. Por que eu quero porque eu gosto do tema, ou é porque a pessoa, o contexto, ou essa área, ou a forma que eu interajo, entendeu? Aí você vai começar a entender, então esse é o meu gosto, então é aqui que eu tenho que explorar. E Uhum. aí também eu fiz um reverse thinking do tipo, dos tempos de universidade, que matéria que eu gostava, que tipo de apresentação que eu gostava, que amigos que eu gosto de interagir, né? E aquilo vai traçando os seus propósitos de quem é você. Então, eu Uhum. sou uma pessoa extremamente justa. Eu descobri isso depois dos 30 anos, que a justiça social me impacta em muito. Trabalhar num ambiente onde eu não tenho uma cultura que tenha justiça social, onde as pessoas não têm respeito um pelo outro, onde não existe uma inclusão dos diversidades, seja ela gênero, seja ela background, que são diretamente ligadas a mim, seja elas de raça, de religião, que também são ligadas a mim, vindo de um país extremamente multidisciplinar, multiétnico, e também parte dos meus valores. Então, quando você começa a alinhar aquilo, você começa a falar: essa é a minha direção, isso é onde eu quero estar, isso é o que eu aceito, isso é o que eu não aceito. Até as entrevistas mudam, entende? Porque as entrevistas elas começam a ser você também checando se o trabalho serve para você. Não você
não vou só o trabalho te checando. E as suas respostas, elas são muito mais coração, elas são mais você. Sim. Infelizmente, gente, a gente está cansado de ver aqueles processos de trainee Heineken, Ambev, aquelas coisas assim, as pessoas que ganham são aquelas que têm respostas assim, aquelas saídas mais espontâneas que você fala, caramba, são saídas confiantes do coração, as pessoas sabem o É, que ela quer. é Então, acho isso. que esse processo é muito importante de fazer, Total, de total. autoconhecimento profissional. Total. E assim, você fala de propósito e muito se discute sobre propósito, né? Tanto empresas que precisam ter propósito, quanto nós, enquanto seres humanos, o que é propósito para a gente. Então, Uhum, só que todo mundo espera que o propósito venha, tipo, num clique, né? Que, putz, eu preciso achar meu propósito. Aí você começa a pensar no propósito. Mas existe uma forma mais sistêmica, que é o que você falou agora, da gente encontrar o propósito no médio e longo prazo, né? Com foco e uhum, persistência. Cara, o que que eu gosto? Tá, eu gosto por quê? É quase os 5 Whys, assim. Eu gosto por quê? Mas por que que eu gosto disso? Mas quando que eu tive é, essa situação que eu gostei? Porque, por exemplo, eu cheguei até aqui, né? Eu passei esses 15 anos de carreira e cheguei nesse momento que eu encontrei um propósito de falar assim, cara, me faz gostar de trabalhar, ajudar as pessoas, né, que estão perto de mim e uhum, poder agora, né, via redes sociais e tal, ajudar mais pessoas que também estão nessa fase de carreira, que querem ser promovidas e tudo mais, que querem construir uma carreira. Então, eu falei assim, cara, vamos voltar e ver todas as vezes que eu fiz isso. Então, eu voltei também na escola. Eu falei assim, cara, como é que eu agia na escola? Putz, na escola eu queria que as pessoas que estivessem ao meu redor também se saíssem bem nas matérias. Eu queria fazer relacionamento com os professores para que a relação de aprendizagem fosse uma troca e não fosse só imposta. Aí eu passei, putz, na aham, faculdade, como é que eu fui? Igual. Eu me relacionava com as pessoas e tentava construir as coisas juntos para que todo mundo se saísse bem. Aí você começa a perceber que seu propósito ele permeia a sua vida inteira, só que ele fica aqui na periferia aqui e você não percebe. Quando você você entra não no trilho observa. dele, aí você vai. Porque aí é o que você falou. É, Eu trabalhei numa empresa que a gerente de RH falava isso para mim. Ela falou assim, Stênio, existem 2 fases numa entrevista. A primeira delas é quando a empresa está interessada em você, ou seja, sempre o candidato precisa jogar o jogo. Não é a empresa que define, é o uhum, candidato que define. A empresa te contatou, então a empresa tem interesse em você. A empresa te conta tudo sobre a empresa. Aí você, é o que você falou, uhum, você valida. Você não pode querer aquilo exato. desesperadamente que vá contra você. Por isso que muita gente entra em empresa e depois de 3 meses está insatisfeito, porque Sai. não valida essas coisas com os valores que a pessoa tem. E aí você fica infeliz. Por quê? Exatamente. Porque tá claro que não vai dar certo. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que gosta do equilíbrio de tempo, de vida e tempo de trabalho. Cara, eu jamais vou trabalhar em vendas nesse jeito. Porque é hardcore, é o tempo inteiro, é loucura. Jamais vou trabalhar numa startup, porque é loucura. Então, tá na cara que se você não é super acelerado, que você não quer as coisas para ontem, que você não gosta de testar, você jamais vai trabalhar numa startup, entendeu? Se você não sabe conviver com É, erro. Então, tá na cara. Então, você precisa validar. Que é isso que eu acho que falta também, tem esse gap, que as pessoas às vezes ficam desesperadas, ou para trocar de emprego, ou para arrumar um emprego, e acabam tomando decisões precipitadas, porque elas não se conhecem primeiro, antes de escolher as empresas. Quando você foi para a SAP, você falou, você leu a descrição da vaga e falou, essa vaga é minha, porque você se conhecia, você sabia que aquilo ia conectar com seus valores, conectar com o seu propósito, que era aquilo. O dia a dia vai ter eu queria problemas, você teve aquilo. um monte de desafio e tudo mais, mas você sabia que o main goal daquela vaga era para você. É. Vou te dar um outro exemplo do propósito, Estênio. No atual trabalho, um dos projetos que eu faço é um programa de inovação anual, né? Com um cliente global para 32 países. E um dos pilares que desde o segundo semestre do ano passado eu quero incluir no programa é o pilar da sustentabilidade. Só que você imagina falar no mundo de negócio de sustentabilidade. Existe ainda vários estigmas e tudo, mas eu cresci num ambiente que isso era importante. Eu cresci num país onde se fala do desmatamento 24 horas de novo, naquele caráter de justiça social meu, eu não acredito num mundo que não tem uma economia circular, onde todo mundo tem, onde tudo afeta positivo o outro, né? E aquilo começou, e eu comecei a falar para o meu chefe.
eu vou trazer a agenda de sustentabilidade. Eu vou trazer a agenda de sustentabilidade. Nisso teve um holdback assim de 3 meses. Ai, não é tão. Fui para o Brasil de férias e tal. Quando eu voltei no Brasil, eu ainda vi aquele tanto de contexto que você fala assim, poxa, a gente precisa mudar esse mindset, né? Não tô comparando o Brasil com aqui, tá? Porque aqui também tem várias, isso permeia todo o mundo inteiro essa mudança. E aí eu voltei e falei, cheguei esse ano, eu vou implementar essa agenda. Primeiro one-to-one que eu tive com o meu chefe, eu falei, esse ano eu vou fazer essa agenda. Ah, mas você sabe o que é mesmo? Eu tava pensando que a gente deveria. Eu falei assim, que bom. Porque ele já sabia, do tipo, se ele quisesse ou não, a Lívia vai fazer. E eu comecei com a agenda. E vou te falar uma coisa. A gente fez uma primeira reunião enorme com os principais stakeholders do banco. E hoje a gente está numa posição onde a gente está revisando até a forma de incentivo de rewards para um cliente. Eu não posso falar mais fim do projeto sigiloso, mas assim, a gente está transformando a forma de engajamento com o cliente para ser completamente sustentável e como você incentiva esse cliente, como a gente também está transformando até os materiais de uso de engajamento com esse cliente. Então, uma agenda que as pessoas às vezes minimizavam, e aquilo para mim era um propósito, a forma que eu orquestrei também, de novo, qual é o nosso selling point para eu fazer aquele cliente querer? Como que eu faço o outro querer? Isso também é muito importante quando você se vende, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, ai, Lívia, eu não gosto de vendas, eu odeio, Pode aprender que você vai ter que se vender constantemente, entendeu? Então, criar esse contexto onde você vende, onde você fala o valor para você é esse, e isso é o que eu posso te oferecer, não tem como. A parceria vai ser mútua com propósito. E aí eu te pergunto, você acha que eu estou feliz? Óbvio. As pessoas entram nesse projeto se sentindo muito mais empoderadas, é uma das agendas que mais vai rápido, porque ela impacta positivamente a vida de todo mundo quer aprender, por isso que eu falo que o propósito, inovação é sempre muito purpose driven, é sempre muito propósito. Porque as pessoas elas não entendem, quando eu falei da consciência, da inteligência coletiva, o que a gente faz tem que impactar os outros positivamente. Então, se eu for mudar um processo hoje, se você for mudar, as 3 pessoas que reportam para você, os seus colegas, têm que positivamente estar impactado por aquele processo. Só quando isso acontece, você entra na agenda prioritária dos seus colegas, do seu chefe, dos seus peers, da sua concorrência, e aquilo começa a crescer. Então, enquanto existe uma briga egocêntrica ainda de carreira hierárquica, não dá certo. E para te falar bem a verdade, se tiver um ambiente assim, esse não é o ambiente que eu quero para mim. Perfeito. E acho que para ninguém, porque hoje eu até estava escrevendo um conteúdo e eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, cara, muito se fala que hoje em dia as carreiras e os negócios são sobre pessoas, né? E o mundo dos negócios, você sabe, ele é cheio de termos que ninguém explica. Né? E por isso que eu estou fazendo essa live. Assim, o que é ser protagonista? Porque todo mundo chega e fala, você tem que ser protagonista. Mas o que é isso? Você tem que cuidar, é sobre pessoas, mas o que é isso? E aí eu fiquei refletindo sobre esse negócio do que é ser sobre pessoas. Né? E aí eu cheguei em algumas coisas. Uma você precisa impactar as pessoas, né? De uma forma íntegra e honesta, não é impactar querendo tirar vantagem, não é isso. É impactar de verdade, porque aí começam os clichês, né? E eu gosto de clichê, eu sempre levanto essa bandeira, porque clichê retrata uma realidade constante. E por isso que clichê é bom. Que é aquele negócio lá, né? De que você quer ir se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado, né? Então, você precisa ir com as pessoas, você precisa das pessoas, você não faz nada sozinho de fato. Tudo isso é clichê porque é muito, muito verdade muitas vezes. A outra coisa que eu peguei foi o seguinte, você precisa olhar no olho das pessoas e entender a realidade e a dor daquelas pessoas. E não é querer convencê-la de que aquilo não é uma dor. Ao contrário, é você ouvir, entender e tentar ajudá-la a resolver do jeito dela, não do seu jeito. Né? Empatia vem muito forte nisso de uma forma profunda. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, será que a gente, sempre nessas criações de conteúdo eu fico me perguntando, será que eu estou sendo assim? Será que eu estou sendo assim? A gente fica sempre aware e fica dando esses checks, né? Será que eu estou entendendo
tudo que cada pessoa individualmente está vivendo, porque são pessoas diferentes, soluções diferentes, problemas diferentes. Não dá para eu pasteurizar e falar assim, esse problema, vamos supor, que eu te falei, eu tenho 3 mulheres dentro do meu time. Eu não vou resolver o problema delas da mesma forma. Cada uma tem um problema e uma necessidade diferente. Eu acho que ser sobre pessoas é isso, é você entender cada um na unidade, sabe? E aí é legal, porque você é religiosa, né? Você tem uma espiritualidade, eu também tenho, e aí você começa a voltar, né? Volta em todos os ensinamentos espirituais, independente da religião que você tenha. Sempre foi sobre tratar cada pessoa individualmente e amar aquela pessoa individualmente, né? Aquela pessoa é especial. Eu sou especial, você é especial. Cada pessoa tem um caráter especial perante algo maior, né? No meu caso, eu acredito em Deus também. Mas as pessoas são especiais. Então, eu acho que ser sobre pessoas é entender que essa pessoa é especial e entender essa pessoa de fato, né? Não querer que ela seja como você, que ela se comporte como você, ou que ela resolva como você algum problema, ou que ela tenha uma carreira como você, que nem você falou. O que é sucesso? Quando eu estava começando a pensar nesse conteúdo, eu falei assim, cara, sucesso é subjetivo, né? Cada um tem uma régua de sucesso. Às vezes, para você, é ser presidente da Mastercard. Para mim, é ter uma independência financeira e morar na praia. Para outra pessoa, para outra pessoa é permanecer num cargo médio e ter uma vida equilibrada. E tá tudo certo. O ponto que foi o que eu percebi nesses 4 episódios que eu fiz, né, nas últimas 4 semanas do Projeto 957. Foi a primeira coisa, que as 4 pessoas tinham muito definido, e por isso, para mim, que elas cresceram. Porque comigo aconteceu assim. Definição de onde quer chegar, muito clara de onde quer chegar, tem um objetivo muito focado, sabe onde quer chegar, e não importa se esse objetivo é bom para mim ou ruim para mim. Para você, esse objetivo é claro, então você sabe onde você quer chegar. O caminho você vai percorrer, mas você tem isso claro, e você precisa ter isso claro, porque senão você vai ficar dando volta, e você, de duas uma, ou vai achar que está fazendo muito, ou achar que não está fazendo nada. A segunda coisa, também todos falaram, e você falou também, persistência. Quando você sabe muito bem, está obcecado por aquilo que você quer, você persiste naquilo. Você vai encontrar um chefe durão, você vai encontrar uma empresa que não tem nada a ver com você, aí você vai mudar. Porque você fala, cara, isso aqui não tem a ver comigo, eu vou mudar porque eu quero chegar lá. Esse é o meu objetivo, eu vou mudar. Então a segunda coisa é persistência. A terceira, que tem a ver com persistência, é foco. Né? Você não perde o foco. Eu quero esse objetivo, eu vou até o fim nele. Né? Cara, não importa o que aconteça, eu vou sempre valorizando, né, que eu falei, integridade, honestidade, ética, e justiça, né, que você bem mencionou, mas eu vou atrás dele, eu vou focar naquilo, eu não vou ter distração. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa é o tema de hoje, protagonismo, né, e eu também defino o protagonismo exatamente como você definiu. Eu fui buscar também a origem, né, cheguei nesse mesmo conceito, mas tem uma coisa também que eu vi, que foi o seguinte, você é o ator do seu próprio drama. Eu achei isso maravilhoso, né, o teatro vem um pouco disso, que cara, eu vou passar por uma história, né? A história é minha e ela vai ter altos e baixos. Não vai ter só vitórias, vai ter muita derrota. Veio um pouco do Michael Jordan lá, né? Tipo, eu errei 9.000 cestas, mas só lembro daquelas que eu acertei. Você vai passar por muitas derrotas. Então, assim, você ser protagonista é você tentar de novo, é você arrumar um novo jeito, é você não ter uma equipe de marketing para fazer e você ir lá e fazer, é você ter uma equipe menor nesses tempos de crise, ir lá e fazer uma coisa que não está no seu escopo, é você ir além. Né? Isso é ser protagonista. É viver esse drama e alimentando aquilo. E a quinta coisa... Fala, pode falar. E também... Não, pode terminar o seu summary, que aí eu faço um comentário. Na verdade, é também um... Pode falar, desculpa. A quinta coisa que eu acho que essa é a mais importante, que é se cercar de boas pessoas que colaborem para o seu crescimento. Fato. Cara... E uma coisa do protagonismo também, Stanley, que eu queria pontuar quando a gente falou escrever a sua história, é você escrever a sua história, e eu acho que uma coisa muito importante, você diferenciar a sua história da dos outros. Porque, assim, a gente, principalmente que viver em culturas diferentes, você percebe. No Brasil, que é uma cultura que a gente chama de high context, né? As influências da família, das pessoas, da expectativa da sociedade, tudo é muito grande em cima de você, no que definem o seu sucesso.
E a sua jornada, o seu herói, é você que cria. Então você precisa diferenciar o que sou eu, quem sou eu, que história eu quero para mim, versus, e que me deixa feliz, tá? Versus aquilo que esperam de mim, aquilo que acham que eu devo fazer ou que eu devo protagonizar. Então, por isso que quando isso alinha com o seu propósito, você tem que ir muito bem, é isso, entendeu? Porque aí chefe, pessoas, colegas vão saber, não, essa realmente é a pessoa. E é o que você falou, cerque-se de pessoas, as pessoas que estão com você são muito importantes, porque em todas as histórias que eu contei, eu sempre virei, e nisso eu vou fechar, eu sempre falei de alguma pessoa que eu fui e validei. Eu validei com todo mundo. Eu Exato. validei, eu tive colegas que eu falei, eu tô louca. Eu tive colega quando eu falei que eu tô louca, tá não. Porque sabem da minha espiritualidade, já me falaram assim, você já meditou? Você já se imaginou lá nisso? Você já fez isso? Quer dizer, meus amigos eram mais loucos do que eu. E a rede era mais forte ainda, me proporcionando Exato. aquela força que você precisa, né? Existe uma É frase que isso. eles falam: se você quer ser um CEO, tenha ao seu lado a sua própria equipe, para quando você for promovido, você já sabe até quem você coloca. E uma das coisas que eu sempre Uhum. falo, quando eu vou sair, eu vou encontrar, eu falo, existe uma grande diferença que eu aprendi, a diferença entre lazer e diversão. Várias vezes a gente sai a lazer, aí você volta e fala, mas eu não diverti. Você não ganhou nada, você encontrou pessoas que às vezes não te agregaram, você não teve troca, por isso que cercar-se de pessoas que também trocam com você de formas diferentes, aí não precisa ser igual, é muito importante, porque são elas que te fazem voltar nutrida assim para ser quem você é e para você seguir protagonizando. É isso. Tem uma. Eu tenho uma frase que é muito minha que eu queria deixar com você, que que é a ação é mais importante do que a perfeição. A gente às vezes faz muita coisa, ou a gente deixa de fazer, deixa de protagonizar, porque a gente quer que aquilo seja perfeito e não faz. E muitas vezes o protagonista ele vai achando o caminho quando ele vai fazer, sabe tudo quando ele começa. Então a Uhum. minha dica é sempre faça, gente. Se você faça acontecer. Fazer é mais Perfeito, importante, a ação é mais importante que perfeição. perfeito, 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 perfeito. Eu acho que é isso, porque no final das contas, eu tenho um cliente que fala assim, que dá para trazer aqui, né? Ele fala assim, tudo que não é medido é que não foi feito, né? Assim, e tudo que não é feito, você não sabe se vai dar certo. Às vezes você não fez e aí você fica conversando, você fala assim, mas eu tive uma ideia de fazer um blog, mas eu não fiz porque era muito ruim. Quem disse que era ruim? Você fez? É, Não fez, você não sabe. Então, mas é uma trava que muita gente tem porque fica com medo de ser julgado. Essa é a grande é. verdade. Eu vou fazer, E o que, aí que os tem, outros vão dizer se não ficar bom, né? é, e aí tem um livro que eu queria deixar como recomendação para as pessoas aprenderem a lidar com esse mindset de ação versus perfeição, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Porque a Legal. nossa geração cresce querendo ser perfeito. Ele é ai, me falha o nome, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela Uhum. fala sobre a vulnerabilidade, sobre você fazer e você abraçar o erro também. E Maravilhoso. isso é muito importante para quem quer protagonizar, quem quer fazer, quem quer realmente ser o dono da sua carreira e da sua jornada. Bom E nisso demais. eu acho que eu já falei muito e você também, né, Senha? Eu não sei o tempo daquelas assim, eu fui falando, fui contando exemplo, fui. Eu não sei se a gente, como é que a gente está aí no tempo. Estamos acabando, estamos acabando. 2 minutinhos. Tá bom, tá bom. E no mais é isso, a gente tem mais perguntas aí, eu não vi no chat, eu não estava conseguindo ver que eu não Todo mundo tenho falou meu muito de óculos. ação, falou de fazer a diferença, a gente falou, acho que a gente foi cobrindo, eu fui lendo e fui conduzindo de acordo com o que vinha aparecendo, Ah, mas assim, tá. Lívia, sem palavras, muito obrigado pelo seu tempo. Excelente dia para você, excelente dia para todos. Adorei fazer live de manhã, porque minha energia estava lá em cima. Então, então, seja sempre Eu muito bem-vinda também. e vamos fazer outras. Vamos sim. Obrigada, Estênio. Boa sorte no projeto e que siga irradiando muito para muita gente que precisa. Estamos juntos aqui. Tamo junto. Valeu, beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.